Olá, me chamo Caio Vinícius de Lima Ramos, estou aqui junto dos meus colegas Antônio Josenias Feitosa dos Santos e da Giane de Oliveira Pinto. Nós somos discentes do curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus Castanhal, e estamos aqui cursando a disciplina de Literatura Portuguesa Clássica ministrada pela professora doutora Elanir França Carvalho. E o nosso trabalho que se dará hoje se diz respeito ao poeta e ao ensaísta Sá de Miranda. De início, eu gostaria de dividir em três tópicos essa, assim, gente, bem brevemente a história do Sá de Miranda e o porquê e o como e o porquê dele ter a sua importância no que se diz respeito à literatura portuguesa clássica, né? Então, começando pela sua formação, nós entendemos que o Sá de Miranda, ele sempre foi um estudioso, principalmente ele estudava as questões da humanidade, da retórica, da gramática, certo? E depois ele já começou a frequentar as aulas da Universidade de Leis de Lisboa, onde ele veio a se formar como um doutor em direito. E não somente como um estudante, ele após sua formação, ele acabou sendo professor da mesma universidade. Então, a gente percebe que desde sempre ele já foi assim uma pessoa assim bem estudiosa e não somente estudiosa, ele também produzia bastante, né? Produzia ali seus cancioneiros, as suas cantigas, as suas esparsas. Então, o que que nós podemos perceber assim com uma característica que seja própria do Sá de Miranda de respeito à sua época? É que ele pregava, de certa forma, esse distanciamento daqueles ideais que a nobreza pregava, que a nobreza empregava em Portugal, né? Que era aquele distanciamento da vida do campo, a valorização do luxo, tudo isso o Sá de Miranda ele vai ao contrário, né? Na sua obra, na sua forma de pensar, ele sempre trazia esse âmbito mais rural, essa aproximação da, entre aspas, mãe natureza. Então, e ele, de certa forma, abominava essa questão luxuosa e esse culto ao luxo que era exposto pela nobreza portuguesa, né? E não parou só aí. Após esse processo que eu já expliquei para vocês da sua formação, ele vai viajar para a Itália. E na Itália ele vai conhecer sobre um ambiente literário que estava crescendo ali no momento, que é o chamado Renascimento. Já tendo em mente que o contato dele com a literatura já vinha antes disso, né? Esse contato dele com o Renascimento vai ali influenciar, de certa forma, algo que já estava acontecendo ali há um determinado tempo. Então, muito influenciado por essa forma de pensar e por certas características, não todas, vale ressaltar, por certas características renascentistas, ele volta a Portugal e trazendo essas características, que quais são elas? É aquela nova estética dos sonetos, a sextina, a canção, né, os tercetos, as oitavas e os versos de 10 sílabas, né? Esses versos, essa divisão de 10 sílabas, inclusive, nós já estudamos em outra disciplina. E ele foi pioneiro em se utilizar dessas formas junto das formas clássicas, né? E retornando a Portugal, ele traz toda essa visão nova e acaba iniciando esse processo do renascimento na arte e na literatura portuguesa. Então, aí a gente enxerga a importância que o Sá de Miranda teve no seu respectivo período, na sua respectiva realidade, certo? Agora, sobre o seu estilo, suas principais obras, o meu colega Josenias pode explicar melhor pra gente. Falando um pouco mais sobre Sá de Miranda, né, em relação ao seu estilo e também suas principais obras. Então, como o Caio colocou aqui anteriormente, só para enfatizar, né, é, o Sá de Miranda foi influenciado pelo Renascimento italiano, né, e acaba introduzindo novas características à literatura portuguesa do século XVI. Então, essas novas influências que o Sá de Miranda
trouxe para Portugal, né, ela vai se constituir de uma estética que tem como elementos, como o Caio já colocou, né, soneto, a sextilha, a canção, tercetos, ah, as oitavas e os versos decassílabos. Então a gente, vários estudiosos concordam que ele foi o pioneiro do Renascimento em Portugal, visto que ele foi o primeiro a utilizar as formas clássicas nas suas obras. Então, observando o período ali que foi o classicismo, né, a gente pode observar nas obras dele algumas das características desse desse período, né. Entre elas está a busca do equilíbrio, rigor e a pureza formal, o universalismo, que é a abordagem de temas universais, como, por exemplo, sentimentos humanos. Esse universalismo a gente vai ver bastante nas obras dele, ah, que aborda muito o conflito do eu e a gente vai verificar também a valorização dos aspectos culturais e filosóficos da cultura greco-romana clássica, né, sobretudo na questão da forma, né, forma das poesias, que a gente vai verificar aqui na sua obra a seguir. Então, é uma das suas obras mais conhecidas, né, é esse soneto que é "O sol é grande". Então: "O sol é grande, cai com a calma as águas, do tempo em tal sazão que sóis ser fria. Esta água que do alto cai, acordar-me-ia, do sono não, mas de cuidados graves. Ó coisas tão vãs, todas mudáveis, qual é tal coração que em vós confia? Passam os tempos, vai dia tras dia, incertos, muitos mais que ao vento as naves. Eu vira já aqui sombras, vira flores, tantas águas, vi tanta verdura, as aves todas cantavam de amores. Tudo é seco e mudo, e de mistura, também mudando-me, eu fiz doutras cores, e tudo mais renova, isto é, sem cura. Então, observamos aqui um soneto, né, que é uma das formas que ele trouxe para Portugal nessa época, né. A gente observa que é muito importante aqui, que é a forma, né, que os versos são decassílabos, ou seja, formados por 10 sílabas, poéticas, né, e a estrutura é composta por 2 quartetos e 2 tercetos, né. Ou seja, ali 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Ainda outra obra dele, que é ainda mais famosa, que a gente vai analisar daqui a pouco, que é a cantiga Comigo Me Desavim, que a Giane vai analisar um pouco melhor a seguir. Comigo me desavim. Comigo me desavim. Sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta se crescesse. Agora já fugiria. De mim, se de mim pudesse. Que meu espero, ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois o que trago-me comigo, tamanho imigo de mim. Nesse poema do Sá de Miranda, a gente fica a gente vai tentar fazer uma breve análise, assim, a gente nem tem pretensão de fazer uma análise mais profunda, porque a gente acredita que um poema ele tem muitas camadas e a gente vai tentar analisar aí a camada mais superficial, aí o que a gente consegue evidenciar assim de mais explícito dentro do poema dele. Essa cantiga, eu acredito que seja esse poema, na verdade, é um dos mais famosos do Sá de Miranda. Nas nossas pesquisas, a gente inclusive encontrou uma banda de rock que musicou essa música. Aconselho vocês a procurarem no YouTube, é bem interessante a forma como eles criaram a canção, como eles musicaram o poema. E a gente enxerga nesse poema esse eu lírico duplo, antagônico, contraditório, ou seja, ele é inimigo dele mesmo, ele vive numa contradição com ele mesmo. É, o título, né, Comigo me desavim, esse desavim significa comigo me desentendo, comigo eu não, ou seja, eu não consigo encontrar comigo mesma paz dentro de mim. Então, dentro do próprio poema, ele fala que ele não consegue fugir,
porque ele tem que viver com ele mesmo. Sá de Miranda, quando os meninos já colocaram anteriormente, quando ele vai para a Itália e convive com esses, na verdade, vive esse renascimento na Itália e consegue absorver esse movimento e trazer ele para dentro de Portugal, eu acredito que essa seja a maior contribuição dele para a literatura. A prova disso, quando ele difunde esses sonetos, que são os versos decassílabos, ele cria uma forma, ou seja, ele difunde uma forma de se criar, de se escrever poesia, de se fazer a poesia. Ele era muito comprometido com a questão do fazer poesia. Ele achava que essa questão de você ser poeta era uma coisa muito séria. E por isso, dentro da biografia dele, ele é uma pessoa que ele vivia nas cortes portuguesas, mas quando ele volta para Portugal, depois de vir da Itália, ele não quer mais viver aquela coisa fugaz, a ser bajulado por príncipes. Na verdade, ele acaba se voltando tanto para o fazer poético, ele leva aquilo tão a sério que ele acaba se afastando de tudo e de todos e vivendo até os últimos dias da vida dele escrevendo poesia, escrevendo poemas. Agora eu vou passar mostrando que Sá de Miranda, a importância histórica para a literatura portuguesa, ela ultrapassa, na verdade, ela rompe as barreiras. A gente vai poder ver hoje, isso no século XVI, atravessa 4 séculos, porque a gente vai ver sonetos maravilhosos, por exemplo, do poeta brasileiro Vinícius de Moraes, que são sonetos que são baseados nessa forma, na mesma forma que o Sá de Miranda leva para Portugal, que são os versos decassílabos. O Sá de Miranda, apesar dele ter convivido com o Renascimento e criado a medida nova, a medida velha, a medida nova, ele oscilava entre essas duas medidas. Não quer dizer que quando ele começou a trabalhar fazendo os versos decassílabos, ele tenha abandonado a antiga forma, como eles falam. Ele continuava oscilando entre as duas formas. A importância do Sá de Miranda, ele tem uma importância histórica para a literatura, para a poesia, porque o que ele faz, ele transpõe várias barreiras, várias fronteiras e transpõe o tempo também. Se hoje a gente for verificar, a gente tem na nossa literatura hoje sonetos, a gente tem várias obras poéticas que ainda se utilizam dessa forma. Eu vou utilizar aqui como exemplo, pode passar, Caio. Eu vou utilizar aqui como exemplo o soneto de separação do Vinícius de Moraes, que é uma prova que 4 séculos depois, ou seja, Sá de Miranda começa com os sonetos no século XVI e no século XX a gente tem o soneto de separação do Vinícius de Moraes que utiliza essa forma. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então, Vinícius de Moraes escreve esse soneto. Vinícius de Moraes é muito conhecido pelos sonetos, né? A gente tem vários exemplos, tem soneto de separação, acredito que é soneto de fidelidade. A gente também vai ver obras, Cecília Meirelles, a gente vê que a forma, a literatura, essa influência, ela atravessa séculos. São 400 anos entre o Sá de Miranda criando e depois os outros poetas influenciados por essa forma criando também. Esse soneto de separação do Vinícius de Moraes, ele foi musicado. Também é bem interessante, se vocês quiserem procurar,
A Elis Regina e o Tom Jobim gravaram, musicaram esse poema. É muito bonito e a gente pode ver também algumas características dentro do soneto de separação que são, de certa forma, parecidas com um pouco do que era a forma a coisa, o antagonismo, o contraditório, a antítese. É muito, a gente verifica dentro desse soneto de separação as coisas antagônicas do riso, pranto, é, a, as mãos espalmadas, o espanto. Então, essa dualidade de sentimentos, assim como lá em Comigo Me Desavim, ou seja, que ele é inimigo dele mesmo, a gente vê essa antítese, essa contraditoriedade desse eu lírico que não consegue ali se entender com ele mesmo. Então, aqui no soneto de separação do Vinícius de Moraes, só para a gente exemplificar, ele é composto da mesma forma como o Sá de Miranda compunha os poemas dele. Ou seja, então ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos e possui 10 sílabas poéticas. O Vinícius de Moraes, utilizando a mesma forma que o Sá de Miranda utilizava 400 anos atrás, ele consegue nos trazer um poema tão lindo e tão profundo quanto os que o Sá de Miranda escrevia. Agora a gente vai passar para a conclusão do nosso trabalho. O Sá de Miranda, ele foi um poeta, conforme nas nossas pesquisas e o que a gente lê em a literatura portuguesa do Moisés Massaudi, ele, de certa forma, ele foi ofuscado pelo Camões. Eles foram contemporâneos, mas não existe nenhuma evidência de que eles tiveram uma convivência juntos. Não existe nada disso dentro das pesquisas ou dentro da história que seja comprovado. Mas a genialidade e o que Camões foi, de certa forma, ofuscou Sá de Miranda, mas não tira a importância que Sá de Miranda tem para a literatura portuguesa clássica e essa contribuição que ele traz, esse convívio na Itália, com o Renascimento, trazendo essa medida nova, como a gente mostrou, ela continua sendo utilizada até hoje. Então, Sá de Miranda, ele foi ele, além de escrever poesias, poemas, ele escreveu peças, teatro, escreveu peças de teatro, Cleópatra. Ele também participou do Cancioneiro Geral. Então, Sá de Miranda, Moisés também fala isso na literatura portuguesa, ele oscilava entre os vestígios medievais e os valores da antiguidade grego-latina, que ele acabou ali absorvendo nessa convivência dele com o Renascimento na Itália. Então, o nosso trabalho foi muito mais trazer para vocês um pouco do que foi a contribuição do Sá de Miranda, um pouco das obras dele. Muito obrigado pela atenção, né? E essas daqui são as nossas referências bibliográficas. Então, é isso.